Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Prazer estar aqui. Que bom chegar às 18h20 e nós estamos presentes para bater um papo com você que está na sua casa ou onde quer que esteja. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras e em todos os cantos deste mundo, porque você está nos acompanhando no YouTube. Obrigado pelo seu carinho e a sua grande audiência. É sempre um prazer falar com você de 18h20 às 19 horas, de segunda a sexta, aqui na TV Cidade Verde, e no sábado tem um resumozinho, viu? É muito legal, ou seja, estamos aí juntos durante a semana toda. E encerrando a Semana de Cuiabá, nós trazemos mais um presente para você. Já vamos apresentar o entrevistado desta noite, que é memorialista, palestrante e conselheiro estadual de cultura. Ele é a mente por trás da página Cuiabá de antigamente e atual coordenador do Museu da Imagem e do Som de Cuiabá, o MISC. Recebeu o título de cidadão cuiabano por seu legado na curadoria da nossa história. O entrevistado de hoje é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, por isso a gente diz boa noite, Francisco das Chagas Rocha. Boa noite, Elias Neto, que satisfação estar aqui nesse seu programa tão conceituado, né? É uma honra muito grande estar aqui com você para falar um pouco da história de Cuiabá. Opa, nós que agradecemos, né? Estamos aí encerrando a semana da capital de Mato Grosso, mas o mês é também um mês de Cuiabá. Né? Você trabalha, você é um memorialista e se dedica a contar a história, não só contar, mas procurar ajudar a preservar essa história que é muito rica. Mas você é de onde? Eu nasci no Rio Grande do Norte, numa pequena cidade, a uns 300 quilômetros de Natal, chamada Cruzeta, né? Eu nasci em Cruzeta, aí com 2 meses eu fui morar no município vizinho, numa vila de funcionários do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Meu pai era funcionário desse departamento, Denox. né? Era o Denox. Denox, Meu pai era funcionário do Denox, então eu fui morar lá. Ele já tinha uma outra mulher, né? Então eu morei lá, morei 15 anos lá no açude público Marechal Dutra. Você vê como que são as coisas, né? Sim. Então eu morei lá no açude público Marechal Dutra, era uma vila de casas para funcionários, né? Então eu morava lá. E de lá, em 1986, eu vim com a minha mãe para morar aqui em Cuiabá. Aí morar em Nobres. Aí fui morar em Nobres, morei 4 anos lá. E depois, em 1990, eu vim para Cuiabá e morei ali na Catedral. Eu tinha o desejo de ser padre, né? Mas não deu certo. Eu acabei casando e fiquei morando ali vizinho aonde era a casa do Marechal Dutra, para você ver essa ligação, né, de um lugar para outro. Exatamente. Né? Aí, desde 1990, eu estou aqui em Cuiabá. Você morou quanto tempo? Você morou na Catedral? Eu morei na Catedral há uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, né? Sim. Eu morava lá e nós morávamos no 4º andar, porque lá na Catedral tem 4 andares, né? Lá no fundo, né? Então tem as salas de catequese e aí o 3º andar são os quartos, né, para os padres, né, e os familiares deles que moram ali também, e a cozinha e assim todo mundo vivia ali nesse círculo religioso, né? Sim. E eu fiquei, mas ali na Catedral eu conheci toda a cuiabania, todo o povo histórico aqui de Cuiabá. Conheci a minha esposa, né? E que seria minha futura esposa, e casei com ela lá dentro da Catedral mesmo, né? Sim. É engraçado, né? Eu não tinha essa informação de que ali atrás é um prédio que tem... Eu já estive ali, né? Inclusive já estive até dando palestra ali para estudantes que estavam fazendo vídeos
nessa época, na época da Semana Santa e tudo isso, né? Mas Isso. eu não tinha essa informação que morava mais gente ali, achava que só os padres, alguns padres morariam ali. Né? Se não, lá tem os apartamentos, né? Tem cozinha, é muito bem Sim. equipado. E depois da década por volta de 1998, eles fizeram uma grande reforma, então está tudo muito moderno lá, né? Então aquela parte da catedral, que é essa daqui, ali ele vê... Deixa eu mostrar aqui na câmera que fica mais tranquilo. Essa é a parte de trás. Essa é a parte de trás. Porque Quando em construção ou agora em 98? Não, em construção Sim. em 1958, né? 68. 58. Quando que foi demolida a catedral antiga? Então, ela começou a ser demolida em 1958, que foi essa parte de trás aí, né? entendi. Que foi aí o Dom Orlando Chaves, ele montou um conselho formado por 12 pessoas e essas 12 pessoas decidiram que a catedral deveria ser demolida. Isso 68. Em 58, sim. né? Mas a demolição total foi em 68, né? Que então, tem a ela imagem, ela sendo de dinamitada. 1958 a 68 teve um período que as obras paralisaram. Mas eles começaram, a primeira parte que foi construída foi a parte da sacristia, né? Aquelas salas, os apartamentos. Essa parte começou primeiro. Então, o Dom Orlando, ele montou essa comissão. O doutor Luiz Felipe Pereira Leite, que era aquele cartorário, era deficiente visual, ele que presidia essa comissão. E eles decidiram, por toda a Cuiabania, né, Sim. que a catedral tinha que ser demolida e, em seu lugar, construir uma nova, mais moderna, né? E assim foi o que aconteceu. Isso foi reflexo da disputa territorial, vamos dizer assim, entre Cuiabá e Campo Grande? Tem um pouco de disputa em tudo isso aí, mas também nós podemos crer que, como Cuiabá já vinha passando por um processo importante de transformação, com as obras oficiais que foram feitas pelo governo Júlio Miller, né? Então eles acharam que Cuiabá, essa parte religiosa também não podia ficar para trás, né? Eles tinham que modernizar a Catedral do Senhor Bom Jesus. Então nós tivemos aí muita coisa que foram, como se diz, foi para o chão, né? Foram condenados. Foram condenados. É o caso da Igreja de São Benedito. A Igreja de São Benedito é o que falam... Eu tenho até um amigo que disse que aquilo ali é o falso antigo. Porque se você parar para analisar, aquela nova fachada, aquela fachada da Igreja de São Benedito, ela é de 1976. Sim. Quando Silva Freire, ele foi o rei, né, o imperador da festa de São Benedito. Então, a igreja, em 1929, a igreja de São Benedito, ela foi transformada. Ela era passou a ter uma torre pontuda, né? Então, essa torre permaneceu até 1976, quando o Silva Freire entrou em acordo com a comunidade e falou, não, vamos trazer a fachada original da Igreja de São Benedito, que é essa frente, essa fachada que nós temos hoje. Que tem a torre ogival. Então, é uma réplica da original. Da original. Da original, do século XVIII, Sim. né? Então, é isso aí. Tá. E a igreja do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, a catedral, inclusive, ela não foi nem tombada pelo patrimônio histórico na época. Por quê? Porque ela já não era uma igreja completamente barroca, né? Sim. Ela já era uma igreja que em na década de 20, mais ou menos 1929, ela foi reformada, né? Então, era uma igreja de apenas uma torre, passou a ter 2 torres. Então, aquela fachada da Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, ela foi reconstruída em 1929, toda de tijolinho. E as paredes laterais eram de taipa
taipa de pilão. Sim. Eram as primitivas, as paredes antigas, né? Sim. Da fundação de Cuiabá, praticamente, né? Aí todo mundo até hoje questiona que foi preciso uma carga imensa de dinamite para poder ir ao chão aquela fachada. Para demolir a fachada. Para demolir a fachada. Por quê? Porque a fachada, o engenheiro da época talvez não calculou que ela era de tijolinho, né? Ela talvez, aí a pouca quantidade de dinamite colocada não foi suficiente. Né? Não foi suficiente. Você agora está no MISC, coordenando o eu estou no MISC, no Museu da Imagem do Som de Cuiabá. Da Imagem do Som de Cuiabá. Como está o MISC? Ele está no momento fechado. O MISC, no momento, ele está interditado, né? Até por recomendação do IPHAN e da Defesa Civil. Nós temos um laudo lá e nós estamos aguardando agora o término das obras que está acontecendo na parte interna do casarão da Gráfica Pepe, né? E nesse momento está acontecendo a colocação de bases de concreto para fazerem a sustentação da parede da casa onde era a residência do pessoal da Gráfica Pepe. Sim. Aí eu acredito que em poucos dias o IPHAN vai liberar novamente o MISC para atender a população. A gráfica é Pepe, não é Pepe, né? Pepe, Então, a Gráfica Pepe, ela está ali como é que é o nome da rua que passa aí? Rua 7 de Setembro, e faz fundo com a Ricardo Franco, que era onde era a residência da família de Avelino de Siqueira, né? Sim, sim. Então, ali na 7 de Setembro só existe a fachada? Na 7 de Setembro só existe a fachada e na parte do fundo também somente a fachada. Só a fachada? Só a fachada. Já caiu tudo, né? Sim. E agora o que está tentando é fazer uma sustentação para preservar essa fachada. A ideia do prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, é fazer essa sustentação e também fazer a desapropriação do imóvel, né, para uma futura restauração. Sim. Né? Uma futura restauração, pelo menos da fachada. Da né? fachada. Isso é possível, né? Sim, mas porque ali parece que ali no espólio tem mais de 100 herdeiros. Ali tem mais de, eu acredito que já está em mais ou menos uns 300 herdeiros. 300 herdeiros. Sim. 300 herdeiros. Não vai chegar a uma conclusão nunca. Não vai chegar a uma conclusão nunca. E por causa disso, o MISC teve que ser fechado. Porque, e a previsão de abrir... Porque a parede do MISC e a parede do casarão é uma parede só. É uma parede geminada, né? Então, estava acontecendo de estar dissolvendo uma parte dessa parede, que é de taipa de pilão, né? E estava escorrendo um barro para dentro da área interna lá do MISC. Aí, por isso, acharam por bem que é melhor fazer esses reparos, né? Para depois liberar. Liberar, né? Quantas peças o MISC abriga atualmente? Quantas peças históricas ali? Nós temos o acervo uma parte do acervo de Névio Tufo, né? Sim. Que são a parte da telefonia. Nós temos 2 acervos imensos de Aníbal de Alencastro, né, que ele doou para o MISC. Do cinema. Do cinema e aquele acervo do Marechal Rondon, né? O telégrafo, né? Aí nós temos também os equipamentos dos canais de televisão de Cuiabá, né? Os antigos. E temos um acervo grande de mais de 20 mil fotografias, né? Lá no MISC, que estão digitalizadas. E nós temos também muito audiovisual, muitas fitas, e tudo isso bem guardado, bem armazenado e catalogado, né? Sim. O acervo de Lázaro Papazian, o museu chama-se Museu da Imagem do Som, Lázaro Papazian Chau. Então nós tivemos a guarda do acervo de Lázaro por um bom tempo, né? Mas depois era apenas um comodato. Sim. Aí a Universidade Federal solicitou de volta esse acervo
E o acervo hoje se encontra no NEDIR, que é o departamento lá de documentos históricos da Universidade Federal. Então está tudo lá no NEDIR. Esse acervo está bem catalogado e também digitalizado, né? Então qualquer pessoa que quiser acessar, só procurar o NEDIR que está lá. E do MISC nós temos um acervo importante de outros fotógrafos, né? Foto Rubens, né? Foto Nenê Andreato, tem bastante fotografias dos governos de Garcia Neto, Frederico Campos, Pedrocian. Tem um material imenso lá que serve de pesquisas para os estudantes. Sim. E o MISC é procurado para pesquisas? Como que esse movimento ocorre? O MISC é muito procurado por estudantes, universitários, né? Pesquisadores, pessoas que estão produzindo livros, né? Pessoas que estão aí produzindo filmes, né? Também procuram informações lá no MISC. Então é um local muito importante, né? Para a preservação e divulgação da história de Cuiabá. Sim. Você é memorialista. Eu sou Você preserva memorialista. a memória. Eu sou memorialista. Né? Eu não fiz o curso de História ainda, estou fazendo. Está fazendo, Estou fazendo. E estou concluindo o curso de Bacharelado em Turismo. Sim. Estou no 6º semestre. E eu sou membro do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso, né? E a gente vai aí garimpando, né? Sim. Eu me considero mais um garimpeiro da história, Da história. né? Porque eu vou atrás de qualquer coisinha que eu acho que é interessante trazer à tona, né, Elias? Você tem o acervo próprio. Tem. Você tem quantas fotos, quantos registros? Olha, eu acredito que eu devo ter de 6 a 7 mil fotografias, né? Eu tenho muita coisa. Sim. Não está catalogado, está assim amontoado, né? Sim. Em pastas, em armário. Agora o meu acervo maior é de livros, né? Sim. Eu compro muitos livros nos sebos do Brasil inteiro. Eu participo de leilões, eu tenho obras raríssimas. Eu tenho todo acervo de livros de José de Mesquita, Rubens de Mendonça, Estevão de Mendonça e principalmente de Virgílio Alves Correia, que é o maior historiador de Mato Grosso. Né? Então eu tenho todo o acervo dele, são livros caros, né? Que você não acha barato nos leilões. Sim. Então eu tenho tudo isso aí. Eu tenho bastante jornais, revistas também de Cuiabá. Então eu tenho bastante coisa que... E li os livros principalmente. Às vezes é um livro que a pessoa não dá a menor importância. Sim. Esses dias eu encontrei um livro sobre o bairro Santa Isabel. Eu comprei. Então eu escrevo muito sobre bairros, né? A história dos bairros. Eu faço muita pesquisa sobre bairros. Eu gosto de escrever sobre ruas de Cuiabá. Agora mesmo estou escrevendo sobre a rua Avenida Tenente Coronel Duarte. Sim. Quem foi o Tenente Coronel Duarte? Duarte. Né? Então eu vou assim catalogando e garimpando essas histórias e escrevendo, né? Sim. Sim. Você trouxe umas fotos aí, né? Além daquela que você mostrou. E tem aí uma xerox, que é? Aí é Esse aqui é interessante. Certidão de óbito? De quem que é essa certidão de óbito? Essa certidão de óbito é a certidão de um dos fundadores de Cuiabá. Quem? É Miguel Sutil de Oliveira. Miguel Sutil de Oliveira. Sim. Então aconteceu o seguinte, eu li certa vez um livro do Dr. Luiz Felipe, em que ele falava sobre os restos mortais dos fundadores. E lá citava que existia essa certidão de óbito, lá em Sorocaba. Aí eu telefonei lá
na Cúria Diocesana de Sorocaba e fiz o pedido da certidão. Sim. Eu tenho a certidão lá em casa, com carimbo da Cúria Metropolitana. Tenho, porque você pede a segunda via. Segunda via. É a segunda via, então eu recebi ela documentada, né, registrada. Sim. E nessa certidão diz ó, que aos 18 dias do mês de agosto de 1755, no bairro Itanguá, faleceu da vida presente Miguel Sutil de Oliveira, casado com Ana Vieira, com todos os sacramentos. Fez testamento, o qual os testamenteiros não terem aceitado que seu corpo fosse sepultado nesta matriz, ao pé do altar de Nossa Senhora do Rosário, onde foi sepultado, e que a seu funeral assistisse os sacerdotes que se achasse na vila. Deixava o dito testamento um ofício de corpo presente, que se não tem feito por não ter testamenteiro, e foi sepultado onde pedia, recomendado sem música, pelo reverendo Padre Domingos Machado Torres. Então, essa certidão, ela é muito importante, porque Miguel Sutil de Oliveira, ele foi o cara que descobriu ali no Largo do Rosário, naquela região ali, as lavras do Sutil, né? O lugar que encontraram Quem o ouro... é o nome dele? Encontraram o ouro de aluvião, aquele ouro ali, a flor da terra. Ele tinha uma chácara aqui nessa região, aqui da Universidade Federal. Então ele mandou que os índios fossem buscar mel. E os índios foram lá nessa região e voltaram com ouro, né? Então Miguel Sutil, com essa descoberta, foi para lá e começou o garimpo, que ficou conhecido como Lavra do Sutil. Sim. Então ele foi um cara que achou muito ouro aqui em Cuiabá. Depois de um certo tempo ele voltou para Sorocaba, morreu pobre e no testamento ele queria ser enterrado com música. E você vê que não foi atendido, né? Sim. Não foi atendido. Aí é que entra a história dos restos mortais dos fundadores sepultados na Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Então, não foi encontrado, né? Sim. Aqui diz, no documento escrito por Dr. Luiz Felipe Pereira Leite, diz o seguinte, que quando se considera em Sorocaba, onde Sutil foi sepultado, os primeiros registros de lápides de madeira datam de 1820 e os de mármore de 1850. Isso significa que nunca existiu qualquer identificação que permitisse localizar sua ossada. Então, Miguel Sutil, ele pediu que ele queria ser enterrado no pé do altar da Nossa Senhora lá, como de fato ele foi, né? Sim. Só que, como você vê aqui, até de 1820 para trás não existia inscrições, aqui já é fulano de tal. Então foi praticamente impossível achar os restos mortais de Miguel Sutil. Aí tudo isso está devidamente registrado no livro Os Três Sorocabanos no Arraial. Os três sorocabanos são Miguel Sutil, Pascoal Moreira Cabral e o Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Esse é o título do livro de Luiz Felipe Pereira Leite. Então lá a solução encontrada pelo arcebispo de Sorocaba e o arcebispo de Cuiabá, Dom Orlando Chaves, foi retirar um punhado de terra do lugar aproximado aonde Miguel Sutil foi enterrado. Aí esse punhado de terra veio para Cuiabá, né? Veio para Cuiabá numa urna. Arrumaram também um punhado de terra de Pascoal Moreira Cabral, e colocaram em urna. E na época da inauguração dessa nova catedral, em 1973, eles entraram solenemente, né? Com música, e principalmente com tudo que o Miguel Sutil queria, né? Ele queria música no funeral dele. Mas acontece que na Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, na Basílica, lá diz, aqui jaz Pascoal Moreira Cabral, fundador de Cuiabá, e Miguel Sutil também. Mas ali não tem nada, ali é apenas um punhado de terra simbolicamente. Sim. Né? Para dizer
que é uma homenagem aos fundadores de Cuiabá. A história é muito interessante. Né? Vamos para o intervalo? Mas antes eu tenho um recado interessantíssimo para você. Olha, você espera mais da vida? Claro que espera mais da vida. Então, é o seguinte, comece esperando mais o seu banco, porque eu estou falando do BTG Pactual, porque ele é completo e tem um detalhe, ó, com IOF zero do exterior, investimentos para todos os objetivos. Portanto, abra sua conta, não espere mais nada, que a sua vida, com certeza, será bem melhor. Me diz uma coisa, o que você espera de um banco? Ah, tem que ser sólido. Ter um bom app. Um cartão com vantagens. O BTG tem tudo isso, mas também tem mais do que você espera de um banco. Como IOF Zero em compras internacionais. Um terminal exclusivo. Um app premiado e o melhor time de investimentos do país. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco. Nós voltamos daqui a pouquinho com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde Jovem Pan. Até já! E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde Jovem Pan. Estamos conversando com o memorialista Francisco das Chagas Rocha, uma das pessoas que é dos maiores conhecedores da história da capital de Mato Grosso. E o que encantou? Por que você se encantou tanto pela história da capital? Isso aí é uma coisa que já está na veia, né? Ah, é? Porque eu tenho uma família de historiadores, né? Sim. Eu tenho primos, tenho minha sobrinha que é historiadora lá no Rio Grande do Norte, né? E, assim, de forma até autodidata, eu considero a minha mãe, né? Que ela está viva, com 93 anos. E a minha avó também era uma pessoa que conhecia muito da localidade lá. Então, elas eram muito procuradas, né, para falar sobre a história da cidade. Então, eu sempre gostei disso aí, sempre gostei de coisas antigas, né? Então, talvez isso seja foi a porta de entrada para esse mundo da história de Cuiabá. E principalmente porque lá ali onde eu morei, na região central, na Catedral, na Joaquim Murtinho, eu conhecia as famílias antigas, né? Que me contavam. Meu pai era dono da barca Pêndulo. Meu marido foi o primeiro taxista de Cuiabá, né? Isso eram pessoas ali vizinhas. Aqui em frente moravam as irmãs Campos, que eram as professoras, né? Professora Estela, professora Galega. Aí uma história ia puxando a outra. Bem ali assim morou Eurico Gaspar Dutra. Mas ali morava a Dona Vidua, onde a Maria Taquara frequentava, né? Lavava roupa. Então, de uma família eu passava para outra e eu ia acumulando aquelas histórias, né? E aprofundando, né, sobre cada uma delas, né? Que legal. E você traz aí várias fotos, né? O que você traz para a gente? Eu me lembro uma vez que eu fiz uma reportagem com você, assim, mostrou a foto antes do embarque era Júlio Miller, do avião que caiu lá no do Filinto Miller, Filinto né? Miller. Hoje eu não trouxe ela, mas é uma foto interessantíssima, né? Que aquela foto foi tirada momentos antes dele embarcar. Né? O avião caiu na cabeceira... Lá em Orly, na França. Na França, na cabeceira da pista. E junto morreu aquele cantor também, né? Agostinho... Dos Santos. Dos né? Santos. Isso mesmo. E aí, você sabia que quem estaria também nesse voo seria Martinho da Vila? Não sabia. Martinho da Vila, ele perdeu o voo. Puxa. Ele perdeu o voo. E aí, está aí com a gente até hoje. Como são as coisas? Como são as coisas? Eu Exatamente. não sabia desse detalhe. Ele contou recentemente. Aí, aqui, essa foto é super interessante. Essa foto da primeira companhia telefônica de Cuiabá. É do Névelo Tufo? Era da família de João Dias. João né? Dias. João Pedro Dias. Aí depois ela foi adquirida pela família Lotufo. Esse prédio até hoje é dos Lotufo. Está lá, né? Está lá. Aqui nós temos
o Palácio das Águias. Palácio das Águias, que fica... Ele fica Esse onde? Palácio das Águias é ali na prainha, né? Quase de frente ali para os fundos da igreja do Senhor dos Passos, né? Nesse local onde existiu esse prédio, agora é aquela avenida que sobe para a Avenida Tenente Coronel Duarte, né? Sim. É, sim. esse era um palácio onde residiu um homem muito rico, o comendador Henrique José Vieira, que emprestava até dinheiro para o Estado. Depois, esse local virou um cabaré, né? Sim. Que passou a se chamar Palácio das Águias. Palácio das Águias, né? Em Exatamente, 1952, né? Aconteceu ali que foi o... o incêndio, né? Esse foi o segundo incêndio de Cuiabá, ali na rua 7 de Setembro, né? Foto de Luiz de Alencar. Rua 7 de Setembro. Muito bem. Foi em 1952. Então, esse aí foi um incêndio. O segundo né? incêndio. Esse incêndio. O primeiro foi onde? O primeiro foi na Intendência Municipal, ali em frente do Palácio Alencastro, né? Ali onde é uma base da Polícia Militar. Da Polícia Militar. E aí aqui você tem... Deixa eu ver aqui. Que barco que é esse? É o vapor Iguatemi. Iguatemi. Né? Esse aqui é a chegada, está escrito aí, a chegada do senador Azeredo, né? Desembarque do vapor Iguatemi. Senador Azeredo. Esse aqui é muito interessante. Todo mundo de terno dentro do vapor e aí também todo mundo de terno dentro de um barquinho aqui. Isso, porque a embarcação, o vapor, ele parava... No meio. Ele parava no meio. E aí as pessoas desciam. Aí um barquinho para desembarcar tipo as pessoas. salva-vidas. E esse aqui, ó, de fevereiro de 1931, é a chegada do hidroavião. Do hidroavião, pousando no Rio Cuiabá. Fotografia para fazeres uma ideia da chegada do hidroavião. Bacana, hein? Bacana. É tudo pelo Rio Cuiabá, como eu disse, inclusive, com o Marci, de Cuiabá de antigamente, Marci Monteiro, né? É esse rio que tanto deu para a população e, de certa forma, a população está de costas, né, para o rio na atualidade. Né? Pois é. E essa foto aí? Essa aqui é um momento muito importante, porque foi a celebração dos 50 anos de vida sacerdotal do Dom Aquino. E outra coisa muito interessante, esse aí foi o Congresso Eucarístico celebrado em Cuiabá. O primeiro Congresso Eucarístico em 1952. Foram dias importantes. Você não havia nem nascido ainda, né? Hã? Você não havia nem nascido ainda. Né? Não. Essas fotos, Elias, eu ganhei bastante fotos de um cuiabano chamado Leonide de Carvalho. Né? Ele morava em BH, Belo Horizonte. Ele escreveu um livro sobre cartões postais. E ele me acompanhava muito no Cuiabá de antigamente. Aí, antes dele falecer, ele falou assim, eu tenho um material aqui que eu quero mandar para você. Aí ele me mandou muitos livros e mandou uma caixa cheinha de fotos. Que maravilha. E essa aí é? Esse aqui é o palácio conhecido como Palácio Torre de Marfim. Foi construído, é o Palácio Arquiepiscopal, né? Foi construído por Dom Aquino. Ele não morou um dia, né? Esse é ali onde era o Daza. Isso. Onde era o Daza, que agora é Cetra, né? Ali isso aí é a Cúria Metropolitana. Cúria Metropolitana. Lá onde ficou o Papa João Paulo II. Isso, aí ficou hospedado o Papa João Paulo II. Ele foi construído por Dom Aquino Corrêa, com recurso dos cuiabanos, com oferta dos cuiabanos, e principalmente com a ajuda do presidente da República, Getúlio Vargas, né? Que ajudou financeiramente para a construção. E aqui é um momento muito importante, essa é uma foto de Lázaro Papazian, é a visita do cuiabano Eurico Marechal Dutra, né? Ele está ao centro. Eurico Gaspar Dutra. Ele está ao centro de Chapéu? Está no centro. Do Marechal Eurico Gaspar Dutra. Que deu nome ao estádio Dutrinha. Isso, ele dá nome ao Dutrinha, né?
Foi ele quem ajudou a fazer, a construir a Coutrinha? Diz a lenda, né, que foi ele que mandou recursos para a construção do estado que receberia o seu nome. Seu nome, perfeitamente. Porém, a verba foi desviada, uma boa parte. Foi desviada para onde? E em vez de construírem um Maracanã, né, um mini Maracanã, Construíram o Dutra. Construíram o Dutrinha. E ele veio para a inauguração, mas no próprio sobrevoo ele nem desceu, voltou para trás, né? E saiu revoltado, porque a quantia de dinheiro que ele mandou não era para construir aquele Nossa, que vergonha, mísero estádio, né? Que vexame que foi isso aí, hein? Com certeza, né? Isso é falado até hoje, né? Lamentável. Aí você tem mais coisas aí. Aqui é a rua 13 de junho, né? A 13 de junho é uma rua icônica, né? É aqui onde morou também Névio Tufo. Névio Tufo morou aí. Esse aqui é de que ano? Você tem ideia de que ano que era? Esse aí é da década de 50, né? O Névio foi uma figura muito importante para a comunicação de Mato Grosso. Eu acho que o primeiro telefone, né? O Névio, ele era um cara que... Ele era quase igual aquele MacGyver do filme, né? Ele era um inventor, ele era um restaurador, ele mesmo consertava os carros dele, né? Ele era um cara à frente do seu tempo. Andava naquela bicicleta de uma roda só, como é que era? Na Fubica, né? Ele andava no monociclo. Monociclo. Ele falava que ele foi o primeiro cuiabano a andar no Globo da Morte. Essa é uma foto muito importante de 15 de novembro de 1906, né? Sim. Então, essa turma toda que está aí tem Pedro Celestino, Neco Moreira, tem o Avelino de Siqueira. Então, foi essa turma aí que assumiu o governo do Estado após a morte de Totó Paz, em 1906. Aí está o Generoso Ponce. Sim. Conta a história que teria sido um confronto com o exército de Totó Paz, com o exército do Generoso Ponce. Generoso Ponce era primo dele? Era parente, eles eram parentes. E que ele morreu nessas circunstâncias. Não era a esposa do Generoso Ponce, que era parente do Totó Paz. Entendi. Eu estive no ano passado, ano retrasado, estive lá na usina de Itaici, lá onde... É um lugar maravilhoso que daria para fazer muita coisa lá, né? Se fosse restaurada, para o turismo, né? Para as pessoas conhecerem essa história. O Totó Paz, ele fugiu, né, do cerco e ele foi se refugiar lá na região do Cochipó do Ouro. E lá ele foi... Sofreu uma emboscada? Caiu numa emboscada. Inclusive, lá em Chapada dos Guimarães tem uma rua... É a principal rua lá de Chapada, chama Quinco Caldas. Quinco Caldas, sim. Então, foi ele que emboscou... Foi o pelotão dele que matou o Totó Paz. O Quinco Caldas? O Quinco Caldas. Sim. O Quinco Caldas, ele era filho de um cônego, Joaquim de Cerqueira, parece que é Joaquim de Cerqueira Calda. Era filho de um padre. E ele que comandou o pelotão que deu fim à vida de Totó Paz. Mas naquela época o padre poderia casar ou não? Naquela época um evento contraventor. Mas eles tinham as mulheres por baixo do pano, né? Sim. Eu me lembro de uma pesquisadora da UFMT, o mestrado dela foi sobre técnicas de aterramentos, que ela conta da história ali do Cemitério da Piedade em Cuiabá. Ali era uma região muito distante, era a Chácara do Gringo, né? Eu tenho esse livro, muito bom. Pois é. E tem lá a história de um padre, né, que o padre deixa um testamento, ele fala, deixa isso para fulano. Vários filhos, né? E ao final ele assina padre fulano de tal. O padre Ernesto Camilo Barreto. É o padre Ernesto? É o padre Ernesto. Ele deixou uma descendência imensa, né? E no final da vida ele reconheceu, né, todos os filhos, né? Sim. E fez o testamento. Sim. Como será que seria quando a população tomava conhecimento de uma história como essa? Seria muita decepção
que ocorria? No caso do padre Ernesto, ele já vivia bem distante, né? Ele vivia lá na Barra do Pari, que era muito longe aqui do centro de Cuiabá. Então, talvez já não causasse tanta estranheza, né? Isso era muito comum na época nessa época aí do padre Ernesto. Então, acho que as pessoas acabavam se acostumando, né? Barra do Pari é atrás do Círculo Militar? Por que ali. hoje está dentro da cidade, super Isso, próximo. hoje Mas tá a dentro época da era muito cidade. distante, né? Então, ali que ele morava. Certo. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui no Boa Noite, Elias Neto. E continue com esse trabalho, que é muito importante. Eu que agradeço, viu, Elias, a oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês e falar um pouco da história da nossa querida Cuiabá, né? Perfeitamente. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Um grande abraço. Continue na programação da TV Cidade Verde Jovem Pan. Até lá, boa noite.